Tendo o programa desta quarta-feira, dia 7 de dezembro de 2022, nós vamos juntos até Brasília, porque o Márcio Rocha está conosco, porque em Brasília, claro, está todo mundo de olho no plenário do Senado Federal e a votação da PEC da transição. Algum sinal de fumaça por aí, Márcio? Boa tarde para você. Oi, Cris, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Sim, a gente tem a primeira iniciativa, vamos dizer assim, de que a votação pode acontecer a qualquer momento, né? A sessão aqui no plenário do Senado já começou, já teve inclusive a posse de um novo senador, o senador Fernando do Freire, que é do estado de Pernambuco, acabou tomando posse no lugar do senador Jabas Vasconcelos, que está licenciado, e aí já começaram os discursos aqui contra e a favor da PEC da transição, a PEC do Bolsa Família. O primeiro que falou, inclusive falou a favor, foi o senador Jorge Cajuru, pediu, né, que os colegas votem a favor dessa proposta, lembrando que é uma proposta de emenda à Constituição, e isso significa que precisa de a maioria dos votos, né, 49 votos, em 2 turnos aqui para ser encaminhada, o texto ser encaminhado para a Câmara dos Deputados. Aí depois, na Câmara dos Deputados, a proposta será analisada, né, pelos parlamentares, e depois será marcada uma sessão do Congresso Nacional exatamente para promulgar essa proposta de emenda à Constituição. Agora há pouco, o relator do Orçamento da União, o senador Marcelo Castro, falou com a gente aqui da imprensa, falando que acredita que a proposta será aprovada sem muitas dificuldades aqui no plenário do Senado, e comentou inclusive a questão de uma emenda proposta pelo senador Oriovisto Guimarães, que tenta diminuir o valor da PEC para 100 bilhões de reais, mas afirmou que não há mais espaço para diminuição no texto, né? Os senadores buscaram recursos de onde tinham, né, para apresentar esse texto, não tem mais como diminuir esse valor. Então, segundo Marcelo Castro, essa proposta deve ser rejeitada aqui no plenário do Senado Federal. Lembrando que esse texto foi aprovado aqui na Comissão de Constituição e Justiça de forma praticamente unânime, né, aqui no Senado Federal, e foi encaminhado pelo plenário após muita discussão, muita briga envolvendo aí os membros do colegiado. O senador, que é o relator dessa proposta, é o senador Alexandre Silveira, que reduziu o prazo de execução e aí criou uma permissão de gastos de 198 bilhões de reais. Mas, ao invés de tirar totalmente o Bolsa Família do teto de gastos, ele criou um valor fixo aí de 175 bilhões de reais de ampliação. E isso equivale, segundo o senador, ao custo total do benefício de R$ 600 reais por mês para as famílias, né, que vão receber esse benefício, e mais os R$ 150 reais por criança de até 6 anos, isso já valendo para o ano que vem. E aí, esse resto seria em torno de 23 bilhões de reais, seria uma autorização de ampliação de investimento em caso de excesso de arrecadação. Ou seja, se o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva gastar menos com o Bolsa Família, ele está autorizado a usar o que restou, né, o restante desses recursos para investimentos em outras áreas. Então, a proposta do governo eleito é que tudo isso se resolva até o dia 16 de dezembro, que é a data final de mudanças no orçamento, né, no plano de orçamento da União, e aí fazer uma cerimônia nessa data, né, 16 de dezembro, para que seja promulgada a proposta de emenda à Constituição pelo Congresso Nacional para já valer a partir do ano que vem. Lembrando que assim o Bolsa Família começa a ser pago nesse valor de R$ 600 reais em janeiro, mas a gente tem também a questão da oposição, que vai ser a oposição no próximo governo, inclusive o Partido Liberal, o PL, né, que é o partido atual do presidente Jair Bolsonaro, falou que vai trabalhar para diminuir o valor dessa PEC, tanto aqui no Senado quanto também na Câmara dos Deputados, diminuir tanto o valor quanto também o tempo de vigência dessa PEC. Então começou a sessão agora há pouco, ali por volta das 3h30, 3h40 da tarde, e agora a gente espera a votação que deve acontecer a qualquer momento. Muito bom. Ô Márcio, são 9 dias, né, até essa data de 16 de dezembro que você falou. Vai dar tempo? Como é que tá esse rito para passar pelas duas casas para dar tudo certo para assinar dia 16, hein? O pessoal está bem animado, viu, Cris? Assim, a expectativa é que hoje resolve aqui no Senado e aí já encaminha para a Câmara dos Deputados. E aí lá vai ser um pouquinho
mais complicado, né, porque são mais parlamentares, 513, né, no total. Então, lá deve ser um pouquinho mais complicado, mas a expectativa, principalmente da base de apoio do presidente eleito, é que isso também se resolva sem muitas dificuldades lá na Câmara dos Deputados. Então, a grande questão hoje que surgiu nas últimas horas, né, nos últimos minutos aqui no Congresso Nacional, é a questão do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o Supremo está analisando nesse momento a questão da constitucionalidade do orçamento secreto, né, pelo Congresso Nacional. A relatora é a ministra Rosa Weber. Então, os parlamentares, principalmente os mais interessados no orçamento secreto, estão aqui, um com um olho no Congresso e com outro olho lá no Supremo Tribunal Federal. A torcida que a gente sabe aqui nos bastidores do Congresso é que alguém no Supremo Tribunal Federal peça vista, né, peça mais tempo para analisar esse processo de constitucionalidade do orçamento secreto lá no Supremo e aí dá tempo de aprovar aqui, porque a gente sabe que se o Supremo declarar inconstitucional o orçamento secreto, as negociações aqui mudam de figura, né? Digamos assim que o preço sobe um pouco mais. E aí vai ter que começar tudo de novo, todas as negociações novamente, exatamente para bancar, né, a PEC do Bolsa Família. Por enquanto, a expectativa assim, das pessoas que apoiam o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, os parlamentares, né, que apoiam o presidente eleito, eles querem mesmo que o Supremo, né, dê mais tempo, peçam vista, né, para dar mais tempo de análise desse processo, para que a coisa aqui no Congresso ande. E aí, andando a coisa aqui no Congresso, se tiver problema lá no Supremo, depois eles resolvem, né? A expectativa, a ideia é mais ou menos essa. Então, que o Supremo dê tempo para o Congresso, primeiro, aprovar a PEC de transição, né, a PEC do Bolsa Família, e essa questão do orçamento secreto se resolve ou na próxima legislatura ou no mês que vem, enfim, vai deixar para frente. Mas o importante mesmo agora é a questão da PEC do Bolsa Família. Tudo uma engrenagem. Bom trabalho por aí, Márcio. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.